pelo menos nas redes sociais, eu vi um tom meio pessimista, Thiago Minhoca, da torcida do Ceará após esse empate com o Cruzeiro, né? Muito porque Santos e Vitória venceram na rodada, né? Então deixa o Ceará pela, acredito eu, você pode me corrigir, Thiago Minhoca, pela primeira vez a uma rodada de entrar no Z4, né? Eu não lembro se foi lá no comecinho, né, do campeonato. Mas da metade ali do primeiro turno em diante, eu não lembro do Ceará ali menos do que 4 pontos. Chegou até recentemente estar a 9 pontos, né? Não há muito tempo. Distante do Z4 e agora está apenas 2. É para se desesperar, Thiago Minhoca, ou é bom esperar o Fortaleza amanhã? Porque o Inter tá uma carinha que tá indo, né? Então seria o Fortaleza, esse time que pode colocar o Ceará ali para baixo. Enfim, é para esse ponto de hoje e a sequência, né, com o Flamengo para jogar o título, né, para ganhar o título brasileiro e o Palmeiras na última rodada, mesmo sem nada a disputar. É uma tabela chata. É pro torcedor do Ceará tá pessimista aí depois desse resultado em 1-1? Pois é, Fábio, boa noite para você, para quem está acompanhando aqui no nosso chat, ou tá vendo no gravado, né? Não deixe de deixar seu like, como o Fábio pediu. Eu diria que você fazer essa pergunta, faltando 2 jogos para o Ceará, é inacreditável, cara, assim, sabe? O Ceará não era para estar fazendo esse tipo de pergunta, não era para ter pergunta de questionamento de ponto e tal. Sabe, assim, só pegar o contexto, né, do jogo do Inter, né? Se aquele jogo do Inter é um empate, o Ceará tinha 44, o Inter teria 39. Isso. Então, assim, a situação colocaria o Inter fazendo tudo perfeitamente e o Ceará 44 pontos, né, estaria praticamente permanecendo já na primeira divisão ali, o Fortaleza ainda poderia chegar, mas é isso, né? Bastasse um tropeço do Fortaleza, o Ceará já estaria comemorando o acesso. Então, assim, o Ceará se colocou nessa situação, Fábio, muito por conta daquele tropeço diante do Internacional, a péssima partida diante do Mirassol, que a gente destacou aqui durante a semana, a segunda-feira anterior. E aí, no jogo de hoje, né, eu acho que o discurso, as falas que os torcedores estão falando nesse momento, a preocupação poderíamos ter ganhado hoje, né? E também já deixado a coisa mais tranquila. Abrimos o placar, tomou o gol do empate, foi um jogo difícil, o Cruzeiro não aliviou, só poupou o Caio Jorge, basicamente, e não tinha o Lucas Romero, né, que é o volante titular, que estava suspenso, mas o Cruzeiro é uma das melhores equipes, né, da competição, e o Ceará teve muitas dificuldades, e mesmo tendo aberto o placar, e mesmo tomando o empate, o Ceará teve bola para ganhar, né, teve a bola no final com o Galeano, teve a bola com o Sobral, poderia ter saído com os 3 pontos e ter deixado aliviado. E isso acabou sendo adiado. Vai para um jogo agora complicado contra o Flamengo, depois fecha com o Palmeiras, que aí pode ser um Palmeiras, né, talvez até já largando o campeonato, de fato. Mas tudo isso, né, antes da gente entrar de fato no cenário, foi o Ceará que se colocou nessa situação, Fábio. O Ceará teve muitas oportunidades do campeonato, a gente frisou isso várias vezes, que o Ceará tinha um campeonato de muita regularidade. Eu acho, posso estar enganado, da pergunta da qual você me fez. Eu acho que desde a 8ª rodada, eu até peguei o Power BI do nosso amigo Pedro, né, pelo lado do EC Bahia Números, e a grande questão lá, porque os jogos atrasados, Fábio, aí eles acabam compensando, né? Sim. Então, assim, de maneira por rodada, é desde a 16ª rodada. Na 16ª rodada, o Ceará tinha 2 pontos de distância para o Z4. Só que naquela 16ª rodada tinha jogo faltando. Então, na prática, não eram 2 pontos. O Ceará não teve essa sensação de 2 pontos. Eu acho que é desde a 8ª rodada, se eu não estiver enganado, lá no Power BI do Pedro, tem da 6ª rodada, aconteceu na 16ª, e depois, agora, volta a ficar na diferença de menos 4 pontos. Ou seja, uma rodada errada pode acabar colocando o Ceará dentro do Z4, né? O que seria realmente algumas rodadas atrás. Depois do jogo do Corinthians, Fábio, assim, o Ceará bateu 0,18% de chance de ser rebaixado, para ter noção. 0,18% de chance de ser rebaixado. Aí o Ceará perde para o Inter, o Ceará perde para o Mirassol, empata agora com o Cruzeiro, todo mundo passa a ganhar. Claro que o Inter também derreteu, né? Mas o cenário, mesmo que tenha um contexto, que é o que a gente vai falar agora,
para o Ceará garantir mesmo, até mesmo a permanência, sem precisar vencer. Há esse cenário também para o Ceará conquistar essa permanência, mas o Ceará tinha até mesmo encaminhado uma vaga de Sul-Americana, e agora corre o risco. Acho até que o Ceará agora nem é mais favorito. Olhando o cenário de tabela, eu vejo até o Vitória passando, o próprio Santos, que tem uma tabela muito boa, tendo a possibilidade de passar. Então, eu acho que o Ceará se coloca numa situação desnecessária nessa reta final de campeonato, muito por conta do que ele fez em jogos anteriores e de jogos como o de hoje, que daqui a pouco a gente vai elencar. Então, de toda forma, Fábio, o Ceará, nesse momento, é de preocupação. Eu não ficaria nada aliviado, sabendo que futebol é futebol, né? A gente sabe que o Ceará já surpreendeu demais durante esse campeonato. Mas o jogo do Flamengo, por mais... Eu vou pegar aqui um cenário, estava até comentando agora com o Horácio, que é o setorista lá da rádio, né? Que é do Ceará, e eu falei, cara, 30 do segundo tempo no Maracanã, 0-0. O Palmeiras está perdendo. O Flamengo sabe que o 0-0 é dele, já ser campeão. Eu acho que o Flamengo não vai abdicar de ganhar o jogo. O Flamengo vai querer ganhar, vai querer fazer a festa com o torcedor. Beleza, tiver faltando 3 minutos para acabar o jogo, talvez o Flamengo não vai ficar desesperado. Mas eu acho que o Flamengo não vai largar esse jogo enquanto não vencer a partida. Então, independentemente do contexto, se o Palmeiras tropeçar... Mas o Flamengo de ressaca, em tese, aumenta um pouco as chances do Ceará. Você acha isso? Em tese, sim. Em tese, eu concordo. Mas eu acho que mesmo assim, pô, é o jogo... Beleza, eu acho que pode ter um salto alto do Flamengo. É um jogo que o Ceará, assim... a gente vai projetar, mas é um jogo ali que dá meio que pra descartar. Não vai... Pode pontuar, pode vencer. Mas a galera tá contando muito mais com o jogo do Palmeiras reserva do que esse jogo do Flamengo, né? Esse é o ponto que eu trago, assim, o jogo do Flamengo... Que é perigoso também, né? Acreditar que mesmo com... o jogo do Flamengo, que seria meio que um hecatombe, né? Enfim, o Ceará, ele tem desses contextos. Mas, por acaso, somar um ponto contra o Flamengo, vai lá um pontinho que seja, beleza. Porque eu acho que o que o Ceará precisa ter para o contexto do jogo do Palmeiras é depender de si. Só há um cenário do Ceará entrar no Z4 nessa rodada da 37ª, quando terminar, né? O Fortaleza não tem como passar o Ceará, por mais que faça 43 pontos, o saldo de gols do Fortaleza está muito distante do Ceará, então, mais o Ceará perca o Flamengo e o Fortaleza ganha os 2 jogos dentro de casa, então o Fortaleza não passaria o Ceará. E nesse caso, olhando para os outros 3, o Inter teria que vencer a partida, o Santos teria que vencer a partida e o Vitória teria que vencer a partida. Então, se os 3 vencerem, lembrando que esses 3 concorrentes do Ceará, mais próximos, os 3 eles vão jogar fora de casa também. Claro, jogos mais acessíveis do que o Ceará. Né? O Santos vai pegar o Juventude rebaixado, o Vitória vai pegar o Bragantino, que não é muito confiável. Perdeu do Fortaleza, por exemplo. E o Inter, que está vivendo a sua crise maior, vai pegar um time que tomou de 6 do Fluminense e está com mais de um time lesionado, né? O caso do São Paulo. Isso. Mas de toda forma a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que eu estou dizendo só nessa possibilidade o Ceará entra na 38ª rodada dentro do Z4. Se o Vitória ganhar, se o Santos ganhar, se o Inter ganhar e o Ceará perder para o Flamengo. Nesse cenário, o Ceará entraria dentro de campo na Arena Castelão às 4 da tarde do domingo do dia 7, dentro do Z4, com a obrigação de vencer e torcer para que esses 3 postulantes, eles, dentro de casa, cada um vai jogar dentro de casa, alguém precisa tropeçar. Então, esse seria o cenário mais lastimável para o Ceará ao término da 37ª rodada. Acho que não vai acontecer. Eu acho que alguém aí vai tropeçar e o mais provável é o Internacional, que está vivendo a crise mais profunda. Então, nesse cenário, o jogo do Palmeiras, aí você abre 2 margens, Fábio. Você estando fora do Z4, você vai pegar o Palmeiras, vença seu jogo que está resolvido. Cara, se é sub-12, sub-20, e o Ceará é bom lembrar, em 2021 o Ceará perdeu para o time sub-20, né, que nem o Abel já tinha voltado para Portugal, e o Ceará perdeu esse jogo jogando lá, foi na Arena Barueri, e o Ceará acabou sendo derrotado. Então, na última rodada, dentro de casa, independente do Palmeiras que venha, o Ceará vai ter que buscar essa vitória. Há um cenário, que para mim é o outro cenário que pode acontecer, o Ceará jogar pelo empate. Isso eu estou falando se o Ceará perder para o Flamengo, tá? Que aí a gente está trabalhando aqui numa coisa um pouco mais Vamos realista. Lá, vamos para as projeções, vamos para mais otimista. Vamos lá, um ponto, vai.
Deu tudo errado. Perdeu do Flamengo e só empatou com o E Palmeiras. Palmeiras. Qual é a matemática? O primeiro resultado que o Ceará precisa pensar é a derrota do Inter para o São Paulo. Porque isso acontecendo, o saldo de gols... Claro, o Ceará não pode tomar uma goleada do Flamengo, né? Mas eu acho que não vai tomar um 8-0 a ponto... Porque por mais que perca, sei lá, de 5-0, vai ficar com -8. Aí depois ficaria com saldo de -8 e o Inter teria que golear muito o Bragantino ali na reta final para conseguir. Então, se o Inter perder para o São Paulo, 1 ponto para o Ceará, para mim, já basta. Claro, tem um contexto de Fortaleza, só que obriga o Fortaleza a ganhar os 3 jogos e o Fortaleza embalaria 5 vitórias seguidas, que aí chegaria a 46 pontos e aí poderia 44 não resolver. Porque eu vejo muito claramente o Santos, e aí que tá, né? As outras possibilidades, além do Inter perder, que para mim é a primeira grande possibilidade. O Santos perder para o Juventude. Lembrando que o Juventude já está rebaixado. Se o Santos pontuar contra o Juventude, eu acho que o jogo dentro de casa contra o Cruzeiro, e pode ser um Cruzeiro bem desfalcado, acredito que o Santos possa... Não, depois de hoje, né, o Cruzeiro não tem mais chance de títulos, né? Isso, ele pode exatamente. até igualar a pontuação do Flamengo, mas vai ter menos vitórias. Então, é certeza que o Cruzeiro vai com reserva, até reserva do reserva, dependendo. E aí muita gente perguntar, pô, mas o Palmeiras também não vai com um time mais alternativo, ou time sub-20 e tudo mais? Eu sei. Eu só estou dizendo que, nesse cenário, eu ainda vejo que o Ceará tem chances para ficar do que para cair, tem uma chance considerada de boa para razoável, mas ainda periga, né, nesse contexto. E o outro cenário seria o Vitória perder para aliás, não, o Vitória não tem possibilidade, né? Porque o empate não resolveria, porque o Vitória, mesmo perdendo para o Bragantino, ele poderia chegar a 45, vencendo o São Paulo na última rodada, e aí não sabemos o contexto do São Paulo, né? Porque o São Paulo está todo desfigurado. Então, essas seriam as 3 possibilidades para o Ceará trabalhar na base do 1 ponto, ou seja, 44 pontos. Derrota do Inter para o São Paulo, derrota do Santos para o Juventude e um tropeço do Fortaleza antes da última rodada contra o Botafogo, né? Ou empatando contra o Atlético Mineiro, ou empatando contra o Corinthians. Aí o Ceará com 44 pontos, o Ceará não é rebaixado, certo? Caso alguma dessas coisas aconteça, que é o Inter empatando com o São Paulo, ganhando o Bragantino, o Santos empatando com o Juventude, ganhando o Cruzeiro, o Vitória vencendo o jogo contra o São Paulo, pelo menos, né? Tô nem colocando ponto aí contra o Bragantino, obriga o Ceará a vencer o Palmeiras. Isso eu tô considerando que perde para o Flamengo. Se por acaso o Ceará, de fato, não vencer nenhum dos jogos e acontecer esse cenário que eu citei agora, aí o Ceará tem grande chance de ser rebaixado, na minha avaliação. Muito difícil imaginar que o Ceará vai escapar e aí não tem o que fazer. O Ceará vai ter que, de toda forma, chegar na última rodada. Isso é que é mais absurdo. Eu vou falar essa frase. Isso. O Ceará chegar na última rodada fazendo conta para permanecer na Série A. Sabe assim, o cenário não indicava isso. Assim, era uma diferença muito grande para o Z4 e o Ceará se colocou nessa situação por todos os contextos que foi atravessando aí nas últimas partidas. E tem um fator psicológico, né? Você jogar, mesmo que seja o Palmeiras sub-20, que inclusive tem vários bons valores ali, né? Pô, pode ser muito jogador ali, pô, minha primeira partida como titular numa Série A, quero mostrar serviço, enfim, não é um jogo tão simples. Sabe quem estava jogando naquele time de 2021 que o Ceará perdeu para o sub-20? John, que hoje está no Bragantino, principal jogador do Bragantino. Vanderlan, aquele lateral esquerdo. O Naves também, que outro jogador também estava com muita moral até então, recentemente, lá na base do Palmeiras. Não tinha ainda Henrique, que nem esteve e tal. O Vinícius Silvestre, que hoje é goleiro do Fortaleza, ele foi o goleiro naquela partida. Ou seja, a base do Palmeiras, para mim, é a melhor do Brasil. Agora, independentemente disso, tá? O Ceará tem a obrigação de ganhar. Se chegar na última rodada precisando vencer para permanecer, vai ter que vencer, pô. O time que for. Vai entrar Vitor Roque, Flávio Lopes, vai ter que ganhar do Palmeiras. E não adianta, assim. Hoje a situação do Ceará só tá como tá por tudo que ele acabou colocando pelo próprio. Então, independentemente disso, não há justificativa o Ceará, que seria inusitado, né, Fábio? Um time que não passou nenhuma rodada da Série A dentro do Z4 vai entrar no Z4 na 38ª. Aí seria o absurdo completo para o Ceará acabar tendo, assim, é quase como se fosse é o fim da picada, né, que o pessoal costuma falar, né, porque, tipo assim, poxa, o time que tinha essa regularidade, não tinha uma sequência negativa, aí na hora do vamos ver, eu entendo que eu até vi alguns torcedores ali da minha bolha
falando com um certo tom de calma, sabe assim? Ah, não, tá tranquilo. Eu não sou dessa linha. Eu sou o cara que eu sempre fico achando que as coisas podem dar errado. Ainda vejo uma boa situação pro Ceará. Se eu fosse apostar agora, eu acho que o Ceará mais fica do que cai. Mas eu não estaria tranquilo. Eu não estaria tranquilo porque a situação do Ceará, ela é uma situação que é aquela coisa, basta que o Inter consiga pontuar contra o São Paulo, aí eu já acho que já complica. E lembrando, o Ceará quando entrar em campo, as primeiras equipes que vão entrar em campo na quarta-feira é Fortaleza e Vitória. Os dois jogam 7 horas. O Santos entra em campo às 7h30 contra o Juventude. E aí às 8 horas da noite, o Inter enfrenta o São Paulo. Então, quando o Ceará entrar em campo diante do Flamengo, ele já vai saber os resultados do Fortaleza, do Vitória e do Santos. Aí, quando ele já tiver ali... Que é ruim, né? Porque, assim, a probabilidade de ele estar ainda mais próximo da zona é ainda maior, né? Não, então... perceba, se o Vitória ganhar o jogo do Bragantino e o Santos ganhar do Juventude, o jogo do Inter, que aí pode ser aquele jogo meio termo, mesmo que o empate não coloque o Ceará dentro do Z4, o Ceará vai ser o 16º colocado, sabendo que o Inter vai ter um jogo em casa contra o Bragantino. Se ganhar, ele vai a 45 pontos. Isso eu estou considerando se ele estiver empatando com o São Paulo, né? E confirmar o empate contra o São Paulo. Então, assim, é um momento que eu vejo delicado. Nunca o Ceará esteve numa situação de tanta pressão no campeonato como agora. Mas muito mais do que antes, pô. Muito mais do que aquela sequência que veio exatamente, né? O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Que ali o Ceará conseguiu um bom resultado. É aquela coisa. Vai que acontece do Ceará ganha do Flamengo. Aí, beleza. Mas é que tá, você não coloca esse contexto. Esse não é o contexto real para o jogo. Esse é o contexto atípico. Que se conseguir, aí vai ter aquela coisa, né? Torcedor. Era até melhor que a rodada fosse inversa, né? Pegar logo o Palmeiras para depois pegar o Flamengo, né? Até isso não é favorável. Né? Que aí vai aparecer aquela galera, né? Se o Ceará conseguir a proeza de bater o Flamengo no Maracanã. Ah, vocês duvidaram, tá aí a resposta tal. E a gente mas não trabalha com isso, né? A gente trabalha com o que é mais próximo e, claro, se o Ceará fizer um grande jogo no Maracanã e conseguir um resultado positivo, a gente vai analisar aqui no dia exatamente o contexto do quanto o Ceará conseguiu um grande resultado, porque também a gente está falando do melhor time do continente, né? Não, acabou de ser campeão da Libertadores. Então, de toda forma... E vai jogar para ser campeão no Maracanã, na frente da sua torcida, né? Não, pra fazer festa, velho. Então, assim, é um jogo... E até para descartar o jogo do Mirassol, para focar já no Mundial, né? Então o Flamengo vai jogar. Assim, eu acho que o Flamengo hoje vai comemorar, mas acho que amanhã os caras, tem decisão... Enfim, segura aí, quer comemorar, comemora depois do jogo contra o Ceará, que comemora tudo junto, né? Porque exatamente. Contra o Mirassol vai ser um jogo ali que o Flamengo vai descartar. Já é campeão, vai só botar ali time sub-20, enfim, só para cumprir tabela. Então... E junta-se ao fato que aí, né, trazendo um pouco do jogo, né? Perdeu o William Machado para enfrentar o Flamengo e perdeu o Matheus Bahia. Então, assim... Que não tem reserva. Exatamente, que é o Nicolas ali, entre aspas, que é um desespero, né? E ali... Alguém falou para ir com o time reserva contra o Flamengo, para descansar contra o Palmeiras. É absurdo isso? Lembrando, o Ceará tem muitos pendurados, Fábio. Muitos pendurados. Se perder jogador importante contra o Flamengo, não vai jogar o jogo contra o Palmeiras. Sabe assim, é uma decisão muito difícil para o Condé. Porque, assim, ao mesmo tempo, o time que entrar em campo dos pendurados, os caras têm que ter muita cabeça no lugar para não se perder, sabe? Que é isso, o Flamengo fez o gol cedo, beleza, deixa os caras comemorar. Agora só não toma uma goleada, pô. Só não toma uma goleada, porque você precisa pelo menos ter um anímico para jogar o jogo diante do Palmeiras. Sabe? Perde 2 ali, ou até 3 gols de diferença, ok, tá no ok. Agora, se já 4 gols de diferença e gol de diferença, aí já começa, né, a questão do ânimo, até mesmo do torcedor, de chegar junto no próximo domingo, o campeonato já vai terminar, e o Ceará não pode, de maneira nenhuma, claro, tô olhando aqui no viés do Ceará, se colocar nessa situação, de ter passado o campeonato inteiro fora do Z4 e entrar exatamente na 38ª rodada, que é a única que você não pode estar. Você pode estar em todas as outras rodadas do Brasileiro, não na 38ª. Então o Ceará se coloca nessa situação, tentar fazer o jogo mais próximo, sem comprometer o jogo do Palmeiras, né? Mais próximo ali do que você pode entregar, mas esse foi o cenário que o Ceará acabou se colocando, né, para essa reta final. Muito bem, Thiago Meco. Só para resumir aqui para a galera, vamos lá. Se Vitória fizer 3 pontos ou mais, Santos 4 ou mais, Inter 4 ou mais, o Ceará tem que buscar uma vitória, seja contra Flamengo, seja contra Palmeiras. Se as equipes fizerem, no caso do Vitória, né, menos do que 3 e
Santos e Inter também menos do que 4, um empate serve. É basicamente isso. Cara, eu acho bem factível, tá? Vitória, Santos e Inter fazerem pelo menos 4 pontos. Não é absurdo. O Inter, assim, só o Inter que é o que a gente tem menos confiança. Porque o Santos até... O Santos pode fazer até 6 aí, né? Não é nenhum absurdo. O Vitória empata com o Bragantino e vence o São Paulo, ou vice-versa, ganha do Bragantino. Também não é nada impossível. E assim, no caso do Vitória, uma vitória só resolve, né? Não precisa nem empatar outro jogo, né? O Vitória vencer um dos 2 jogos é bem factível, o Santos até vencer os 2 é bem factível. O Inter tem a questão que tem um fato novo agora, que é Abel Braga. Pode dar errado? Pode. Mas assim, o Inter, ele tem futebol. Cara, os últimos 3 jogos do Inter, em casa, é porque o jogo contra o São Paulo é fora, tudo bem. Mas tem o último jogo contra o Bragantino. Mas, cara, eu vi os jogos contra o Atlético Mineiro, Bahia e esse último contra o Santos. Cara, o Inter poderia ter vencido os 3 jogos, pelo que produziu. Então é um time que, assim, tá nessa situação, mas ele pode vencer jogos. Não é um time que é um time muito ruim, não vai. Eu acho que o problema do Inter é até mais pressão, o jogador ali perdendo muito gol, uma falta de postura em jogos fora de casa, que é bem estranha do Inter. Mas não sei, esse fato novo do Abel Braga pode ajudar o Inter a vencer os 2 jogos, ou fazer pelo menos 4 pontos também. Então não vejo o Inter. Eu acho que hoje ele é até o favorito a cair, mas eu não vejo tão impossível ele fazer 4 pontos aí nessa sequência, não. Eu tinha comentado que dos jogos ali do Inter, né, que eu tinha observado assim um bom jogo, a grande questão passava de como estariam os adversários, porque o Vasco vinha na sequência negativa, o Vasco foi lá, ontem no caso, né? Fora o Inter não existe, né? Os jogos fora de casa são horríveis, mas os jogos em casa do Inter foram decentes, tá? Os últimos 3. Que aí é onde entra a possibilidade maior do Ceará. Se o Inter continuar com péssimo desempenho fora de casa, até mesmo porque o jogo que ele ganhou fora de casa foi em cima do Ceará, num contexto onde ele estava com um jogador a mais desde os 3 minutos do primeiro tempo, né? Consegue fazer um gol, toma um empate, se você olha na lógica do Inter, é absurdo o Inter tomar um empate com um jogador a mais, né? Tendo boa parte do jogo ali, o Ceará bem desgastado, mas ainda conseguiu uma vitória ali, né? Numa jogada individual e com falhas ali também defensivas do Ceará. Agora, o que me paira dúvida, realmente, na rodada passada, que é essa rodada, né? No meio de semana que eu tinha falado, para mim, o jogo-chave para determinar o sarro da pontuação era Vitória e Mirassol. Como o Vitória confirmou a vitória do Mirassol, para mim, o sarrafo aumentou. Eu acho que 45 é a pontuação para garantir a permanência, claro, que a depender, tem equipes aí que no desempate, hoje, por exemplo, que está separando Santos e Inter, é um gol, né, de saldo, a diferença. Mas antes, para mim, era 44. Por isso que eu fazia a conta do Ceará com 44. Como o Vitória ganhou, eu considero agora 45 como a melhor possibilidade. Que aí, no caso, né? Qual seria o risco do Ceará? Vamos considerar os 3 pontos, tá? Se o Ceará fizer 46, isso obriga o Vitória a ganhar os 2 jogos. Isso obriga o Santos a ganhar os 2 jogos. Isso obriga o Inter a ganhar os 2 jogos. Isso obriga o Fortaleza a ganhar os 3 jogos. Então, desse cenário aí, todo mundo vai ter que ser 100%. 2 deles bastam não ser 100%. Então, com 3 pontos, o Ceará só vai cair se 3 deles conseguir 100% de aproveitamento. Pelo menos 3, né? Porque se for os 4, aí obviamente o Ceará é ultrapassado pelos 4. Então, só nessa possibilidade, 46 pontos para o Ceará ser rebaixado é muito difícil. Se o Ceará fizer 2 pontos, que seria 45 pontos, no caso, para o Vitória, ele teria também um saldo de gols mais à frente, mas o Vitória eu vejo, como você falou, chance para fazer 4 pontos. No caso, não duvido nada empatar com o Bragantino e ganhar do São Paulo. O Santos também eu vejo possibilidade de empatar com o Juventude e ganhar do Cruzeiro. E o Inter, para mim, é a grande dúvida. Por isso que eu estava citando aquele cenário. Mas tem um fato novo, que pode entrar com outra postura e ganhar do São Paulo esfacelado. Não é nada... Na Vila Belmiro, né? O jogo vai ser no Morumbi, não, né? Isso, vai ser na Vila Belmiro. A grande questão é, quem é esse São Paulo? Esse São Paulo de hoje, eu não confio. Não duvido nada ser um jogo horroroso entre São Paulo e Inter. E aí é que tá. Isso é um empate. Mesmo que tenha essa vaga hipotética do 8º lugar, que ainda está sendo dele, por mais incrível que pareça, que amanhã o Corinthians pode pegar, né? Se eu não me engano. Isso, o Corinthians venceu o Botafogo. Aí assume essa colocação. Aí eu não sei o quanto o São Paulo vai conseguir responder, porque foi uma traulitada, pô. Assim como o Inter também tomou uma goleada, né?
Então é um jogo, para mim, indefinido. Vejo uma ligeira vantagem para o São Paulo, mas, sinceramente, sabe assim, basta que o Inter empate esses 45 pontos aí, ele só vai se tornar necessário para o Ceará. Mas aí eu estou considerando um empate com o Flamengo, que é muito difícil, um empate com o Palmeiras. E um ponto, para mim, só há matemática se acontecer esses cenários. O Vitória perder, aliás, Vitória não, Vitória esquece. O Santos perder ou o Inter perder nessa rodada, e no caso, o Fortaleza aí, no máximo, tem um tropeço também nesse caminho para ter a possibilidade de 44 acabar escapando. Então é muito difícil imaginar que o Ceará, mesmo com todas as dificuldades, os alertas, eu ainda vejo mais possibilidade de ficar, claro que pode cair, porque basta que alguma coisa dê errado, né? E a gente já viu tem vários sinais agora dando errado para o Ceará, e esses vários sinais podem acabar gerando uma questão de um rebaixamento inacreditável. Essa é a grande verdade. O Ceará ser rebaixado seria muito inacreditável. Seria o mais inacreditável do... A gente já viu arrancadas inacreditáveis, né? Mas rebaixamentos inacreditáveis seria o maior. Aquele do Fluminense, que foi o Curitiba, foi rebaixado. O Curitiba também tinha uma ótima margem. Eu acho que teve um ano que foi o Guarani também. O Guarani tinha uma ótima vantagem. Agora não estou lembrando se foi na Série B. Eles tinham assim, uma margem muito grande, faltando 6 rodadas ou 5 rodadas. E aí eu acho que eram 12 pontos de diferença. E conseguiram ser rebaixados, entendeu? Então, assim, é quando o time zera, faz um ponto. E o Ceará é só lembrar, zerou contra o Inter, zerou contra o Mirassol, fez um ponto agora. Se zera contra o Flamengo e faz um ponto contra o Palmeiras, ou até zero contra o Palmeiras, um ponto. Para quem só tinha 41 pontos, né? Aliás, para quem tinha 42 pontos, realmente você estava brincando de ser rebaixado. Pois é, tá aí a nossa projeção, tá? Ela pode ficar um pouco pior amanhã se o Fortaleza, por exemplo, vencer, né, o Atlético Mineiro. Aí o que seria uma vaga, né, ali na mira do Ceará, podem ser 2 abertas, né? Então, o perigo aumenta ainda mais, né? Por isso a gente nem falou muito do Fortaleza aqui, porque vai ter amanhã o jogo, vai ter a live, aí vamos fazer de novo isso aqui, né? Projetando o lado do Lion aí, em relação... Se você for no Fortaleza, nesse exato momento, tá acompanhando aqui esse corte. Mas porque está acontecendo só o Ceará que vai conseguir as coisas e o Fortaleza não. Calma, amanhã vamos esperar o cenário do Fortaleza para a gente trazer o cenário dele para essa reta final. Mas só aqui antecipando, né? O Fortaleza precisa vencer amanhã para estar, né? Porque se empatar, eu acho complicado aí. Acho muito complicado. Com as vitórias de Santos e Vitória, 38 pontos, 3 pontos ali, 6 em disputa. Mas vai ser mais complicado. Mas é isso, trouxemos aqui a projeção, né? Não é fácil, tá, para o Ceará, mas tem esse último jogo com o Palmeiras em tese reserva, porque a gente tá supondo, né? Porque o Palmeiras, se quiser, ele pode vir com o titular, né? Assim, ele não tem nada, só se quiser dar férias antecipada pra galera, mas ainda tem isso, né? Ainda não tem nem a garantia. Se o Palmeiras fosse campeão hoje, teríamos a garantia que o Palmeiras vinha com reserva, né? Mas como não foi, ainda tem esse asterisco aí pra última rodada. Bom, é isso.